Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um momento que toca aos nossos corações. Pelos caminhos de Jesus. Vamos juntos, vamos juntas. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão. E a gente começa agradecendo por sua companhia, mas também agradecendo a essa querida que está fazendo a interpretação em Libras, a Kate, do Grupo Espírita Mãos Amigas. Nossa gratidão por ser essa ponte de luz para levar esses sinais, essa mensagem aos corações queridos, nossos irmãos surdos e surdas. Nani, bom dia, bem-vinda, querida. Bom dia, tomando um cafezinho aqui, café com evangelho, aqui direto do sítio. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando, Rosângela, tantos companheiros que a gente já está vendo aqui. Bom dia, Kate. Bom dia, minha querida Sinara. Bom dia, aqui a gente tem a Juscelia, que está lá em Minas Gerais. Bem-vinda, querida. Ana Tereza Paiva, que está no Rio. A Albanita, que está em Campina Grande, na Paraíba, essa linda. A Isis, bom dia, Isis, para você também. Tem uma turma muito linda, a Rosângela, que a Nani cumprimentou. A Rosângela está em Florianópolis, Santa Catarina. Deve estar friozinho aí, né? Vamos aquecer os nossos corações com a mensagem de Jesus trazida pela benfeitora, pela poetisa Amélia Rodrigues. Como esse trabalho alegra os nossos corações. E a gente começa convidando você a compartilhar essa mensagem. Compartilha, deixa seu like, clica aí em compartilhar para que essa mensagem possa chegar a outros corações. O mundo precisa de histórias felizes e a Amélia Rodrigues traz para nós. Faz você a caridade da divulgação desse trabalho. Vamos descrever a imagem da nossa tela para as pessoas que têm deficiência visual ou alguma deficiência intelectual, necessitam desse recurso. A cachorrada aqui querendo participar, tá dando para ouvir aí, não é? Os amigos de Francisco aqui. Tem 5, meu povo. Tem 5. E eles estão aqui querendo participar. Talvez algum outro bichinho passando. Se não tiver, está incomodando, Nani? Ou dá para me ouvir bem? Então, tranquilo, vamos seguindo. Vamos descrever a imagem da nossa tela. Nós temos aqui 3 quadros. 2 acima e um abaixo ao centro. À esquerda do seu monitor, no quadro acima, está a de Genane Mendonça, uma mulher de pele clara, cabelos loiros na altura dos ombros, está usando óculos com armação escura, um fone de ouvido discreto, veste uma blusa colorida e atrás dela um cenário muito florido, muito verde, porque ela está num sítio. Coisa linda. À direita da Nani, no quadro ao lado, à direita do seu monitor, está Kate Abiakel. Kate é uma mulher de pele clara, cabelos longos, ruivos, estão presos. Kate veste uma blusa azul marinho para facilitar a visualização dos sinais e atrás dela há um fundo claro. Abaixo desses 2 quadros, ao centro, estou eu, Sinara, uma mulher de pele clara, cabelos curtos, claros com brancos, uso um fone do tipo arco, visto uma blusa branca e atrás de mim há um fundo azul. Nós vamos permanecer assim do início até o final. E a gente convida aí a participar, interagir pelo chat. A gente quer, sim, te escutar, trazer você aqui. Então, bem-vindos, agradecemos aos canais que fazem essa transmissão ou a retransmissão. Aqui a gente tem a Web Rádio Fraternidade, a Rádio Portal da Luz, Web Rádio Amigo Espiritual, TV7, TV Secal, Facebook do Observatório Espírita, o Facebook, devagar, né, Sinara? Do Clube do Livro Espírita e Ediluz e também o YouTube da TV Ediluz. Então, fortalece esse trabalho, deixa aí o seu like e segue com a gente. Nani, o mancebo rico é o nosso tema de hoje.
Tá com você, minha amiga. Pois é, Sinara, nós temos a alegria, né, de refletir essa página tão maravilhosa que está no capítulo 5 do livro Primícias do Reino. O livro Primícias do Reino, como todos os livros da benfeitora Amélia Rodrigues, é uma espécie de joia, é uma espécie de presente muito especial que a benfeitora querida trouxe através da mediunidade do nosso amado Divaldo Franco. Então, Primícias do Reino, capítulo 5, o mancebo rico. E assim é tão linda a forma como a benfeitora descreve, é tão especial, que a gente precisa trazer exatamente as passagens como ela trouxe, para que a gente possa beber dessa poesia, desse lirismo, e nos transportarmos para aqueles dias em que o nosso mestre deixava suas marcas nas areias do mar da Galileia. Então diz a benfeitora que o momento era de profunda significação, aquele momento em que o mancebo rico, o jovem mancebo, que era uma espécie de representante ilustre do orgulho do povo judeu, aquele momento em que ele encontra Jesus. O momento era de profunda significação. Ele sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade. E a encontrava agora. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. E o apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me, disse Jesus para o jovem. E aquela voz penetrava como uma espécie de punhal afiado e impregnava qual um perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Ele tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébanos e lápis lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros, envolvendo em tecidos de linho leve, e muito embora suas arcas estivessem abarrotadas de ouro, ele se sentia infeliz. Sentia-se profundamente infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. E aí a gente para fazer uma pequena reflexão. Quantos de nós estamos de forma grandemente envolvidos nos prazeres, nas questões, nos interesses imediatos do mundo material, do mundo físico? Sendo nós espíritos imortais, que estamos aqui em passagem, muitas vezes esquecidos, não é? Circunstanciados pela matéria, nos deixamos empolgar pelos bens transitórios. Aquele jovem especificamente, ele não estava dando muita importância às riquezas materiais, não era isso que prendia o seu coração, mas o orgulho da raça, o orgulho da casta. Ele era uma espécie de atleta, de herói para o povo judeu. Ele ia correr daqui a alguns dias, ele iria correr nas corridas de bigas. Ele havia trazido, como diz a benfeitora, mandado vir ali para a sua cidade cavalos de corrida extremamente hábeis. Tudo estava preparado para que a gente possa entender o que significava aquele jovem para o povo judeu,
naquele momento, vamos imaginar uma Olimpíada. Uma Olimpíada num país não é um momento assim muito importante para um país? E um atleta, um jovem atleta, ele não representa o orgulho daquele país dentro do esporte? Pois é, era isso que estava agoniando, não é? Inquietando o jovem, porque ele representava o orgulho do seu povo e, via de consequência, também o orgulho da sua família, não é? Isso era muito importante para aquela comunidade, para os judeus daquele momento. Mas ele tinha sede de paz, ele tinha aquela angústia do coração, aquele vazio no coração, que muitos de nós sentimos quando estamos nos permitindo viver distanciados de Deus e distanciados da nossa proposta existencial, porque estamos aqui reencarnados todos com um propósito. E esse propósito não é apenas amealhar riquezas e lauréis e prêmios no mundo físico. Estamos aqui para aproximar o nosso coração de Deus através das nossas experiências, da vida que o Pai nos oportuniza aqui nas nossas relações, no nosso trabalho. Tudo nós devemos observar sobre essa ótica da oportunidade que nós temos de aprender a amar, de sermos pessoas melhores, e sob a ótica da transitoriedade. Não levaremos nenhuma riqueza. Não é, Sinara? Exatamente. Eu fico imaginando o conflito, né, que esse jovem viveu naquele momento. Como é que eu tenho tudo à minha volta? Eu tenho tudo que qualquer pessoa poderia desejar. Eu tenho à minha volta todos os recursos necessários à minha subsistência. Como diz Amélia Rodrigues, sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e o coração vazio. Quantos não vivenciam esse desafio, não é, Nani? Quantos olham à volta e dizem, eu tenho tudo, por que eu não sou feliz? O que me falta? A gente vai compreender um pouquinho com a história desse jovem, né? Pois é. E então, Amélia Rodrigues, ela segue explicando na sua narrativa iluminada. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer do corpo ágil e vigoroso, ele acalentava melhores aspirações. Se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento, ele tinha necessidade de paz. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude, a velhice vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Ele buscava, ele desejava a integração harmoniosa, mas ele não sabia em que. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia, quer dizer, desconhecendo as fontes, a origem da melancolia, do estado melancólico que persistia dentro do seu coração. Buscava, então, as competições em Cesareia. Todavia, ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga, muito parecido com muitos de nós, que buscamos fugas dentro dessas oportunidades impermanentes aqui da Terra, não é? Muitas vezes nós nos entregamos ao trabalho para amealhar, para acumular riquezas, como uma fuga de nós mesmos, não é? E tantas outras fugas que nós escolhemos na nossa vida para não fazer esse encontro profundo com a nossa alma, o nosso espírito, que também tem sede de paz. Agora, diz Amélia Rodrigues, pela primeira vez ele estava arrebatado. Ele estava diante de Jesus.
A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor. Mas sempre tenho mais, não é? Hesitava assim e a hora não comportava dubiedades. Tem uma abelhinha passando por aqui. Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele, no alpendre, como uma espécie de sinal. De onde conhecia aquele rabi? Procurava recordar-se com indizível esforço mental, com grande esforço mental. Tudo aquela hora ele sentia era importante, mais do que isso, era vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. E era verdade. Jesus era seu amigo, assim como é nosso amigo. Jesus também nos espera e nos chama, assim como chamou aquele jovem. Quando os seus olhos descansaram nos olhos de Jesus, ele sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Ele desejou então arrojar-se no solo, jogar-se aos pés de Jesus, porque estava com o peito tomado, esmagado por uma emoção, uma constrita emoção. Percebeu nesse momento que o estranho lhe sorriu, como se esperasse, como se o amasse. Ele poderia afirmá-lo, mas o tempo corria célere, galopando, as horas fugidias. Seus lábios figuraram-se selados, e um frio impertinente gelava-lhe as mãos. Permite-me primeiro, Rabi. Competi em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito, Rabi, essa ocasião, e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, Senhor, contratei escravos que me adestraram. Aos pardos comprei, por uma fortuna, 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos, Senhor. Renuncia. Segue-me. Quem era esse rabi que assim falava? Que exercia um poder sobre sua vontade, por qual sortilégio o dominava, gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava tão perturbado. Ignorada a sofreguidão, o aniquilava. Neste momento, a horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano, as paixões humanas, deparava-se com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem em suas paixões e o filho do homem defrontavam-se. O mundo, a terra e o céu defrontavam-se. O diálogo então pareceu impossível. E o jovem então disse para Jesus: não receio, Rabi, dar o que possuo. Dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite, disse Jesus.
Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou o jovem desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Os bens poderiam ofertá-lo, sim, mas a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade, atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família, resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis dos bajuladores, oh, ele não. Ele ainda não tinha condições de renunciar. E aí então, ele fugiu, saiu correndo em desabalada. Não posso seguir-te agora, Jesus. Perdoa-me, se me amas. Jesus então narra ao evangelista e Amélia Rodrigues, sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim sempre que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansietude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. E os discípulos interrogaram Jesus sobre essa tristeza. E Jesus respondeu a célere frase que todos conhecemos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E é lógico, meus irmãos, que ele não está dizendo que as pessoas ricas de bens materiais, elas não vão entrar no reino dos céus. Jesus fala das paixões que nos prendem à impermanência das coisas do mundo. Amélia Rodrigues vem então contar que dali a uma semana, na Cesareia, ocorreram as corridas. O jovem estava lá, impetuoso, movimentando com a agilidade e a destreza a biga. Os cavalos iam, viris. E aí, num movimento descuidado, a biga, então, vira e ele é pisoteado pelos cavalos. Naquele instante, ele viu a figura do amigo. Ele viu Jesus, que foi abraçá-lo e que foi receber o seu espírito jovem, que veio a desencarnar naquela corrida. Então, meus irmãos, a mensagem profunda da história do mancebo rico, que é um espírito amigo de Jesus, um espírito que havia reencarnado naqueles dias, para ser um dos divulgadores da Boa Nova, mas não conseguiu, naquele momento, conseguiu depois, não conseguiu se desvencilhar das paixões, das atrações aqui da Terra, não é? É uma mensagem profunda para nós, em que estamos permitindo que o nosso coração ainda fique aprisionado, onde não estamos escutando o chamado do amigo divino: vem, segue-me. Jesus nos convida a todos ao banquete, ao divino banquete da felicidade, da alegria divina, da alegria permanente. Ele nos convida a todos. Onde não estamos escutando esse chamado que nos ecoa o coração, a felicidade real. Não é, Sinara? Eu estou aqui com a abelhinha o tempo todo me passando. Uma abelhinha. A abelhinha na flor, amiga. A abelha está na flor. E você é. Que traz aqui esse perfume. Cada frase de Amélia Rodrigues toca profundamente em nossos corações, porque ela traz com poesia, com a beleza indescritível. Qualquer relato que a gente faça, usando as nossas palavras, são muito pálidos para poder traduzir a beleza da obra dessa benfeitora. E o relato que ela traz do mancebo rico, a gente fica pensando assim, vamos lembrar do Emmanuel, enquanto Públio Lentulus, senador, que teve aquela oportunidade, que foi chamado também, e que naquele momento
preferiu não seguir. E Jesus o alertou sobre os séculos que viriam, que ele estava só adiando. Então, será? E aí vamos olhar daqui para frente, porque daqui para trás já foi, não tem o que passou, passou. As escolhas que não fizemos lá atrás, não haveremos de lamentá-las hoje, e sim de fazer uma escolha hoje. Se esse amigo celeste chega e te convida, entende que ele te convida e nos convida a troféus que o mundo não consegue oferecer. A lição do mancebo rico traz para a gente significados maravilhosos, né, Nani? Porque não é aquela ideia de que se é rico não pode entrar no reino dos céus. Não, é que o reino dos céus ele está no coração. Então, se ele está encoberto pelas posses do mundo, como é que eu vou conseguir enxergar? Como é que eu vou conseguir caminhar? É preciso fazer uma escolha e, sobretudo, nos entendermos como depositários da confiança divina, porque se Deus nos oferece o tesouro da terra, é para que a gente multiplique, para que ele possa ajudar outras criaturas a subirem a escada rumo à paz que elas buscam. Porque a paz não está só em quem não tem dinheiro, vai ter paz. O rapaz era rico, não tinha paz. Não é isso. Não tem a ver com o que se tem, mas tem a ver com o que se faz daquilo que se tem. Tem a ver com o que se faz. E o tesouro da inteligência também, não é? Tesouro da inteligência, como pode ser multiplicado? Então, essa passagem me traz tantas reflexões, né, que qualquer comentário que a gente vai trazer aqui é só uma pálida expressão do que a Amélia traz, né, Nani? Verdade, Sinara. Todas as passagens do Evangelho, elas são um convite à autorreflexão. A gente tem que trazer todos esses ensinamentos para nós, meditar profundamente o que aquela passagem fala ao nosso coração diante das nossas dificuldades, as experiências que estamos vivendo, os conflitos, a sombra, né, que ainda trazemos, né? Jung fala que a sombra é exatamente esse conflito, esse dualismo que nós trazemos, que nos impedem, quando a gente não entra em contato e não dilui e não reflete, não tem consciência, essa sombra acaba nos afastando da nossa plenitude, não é? Por isso que é preciso entrar em contato com a sombra, não é? No caso aqui, desse espírito que é o mancebo rico, e a gente tem notícia que depois ele conseguiu cumprir o seu propósito, é um espírito muito querido, que realmente se dedicou à divulgação do evangelho após em reencarnações posteriores, mas naquele momento a vaidade e o orgulho tomaram conta deles, né? Então, e nós? Onde a vaidade e o orgulho têm nos afastado de Jesus, nos afastado dessa felicidade tão simples, tão leve, tão maravilhosa, que é estar com a consciência tranquila, de estar vivendo aqui na Terra, cumprindo o nosso propósito, não é? Tem uma mensagem aqui da querida Maria José Moraes. Ei, Maria! Ela disse assim para a gente: é mais uma manhã de domingo recheada da boa nova, de vibrações amorosas, amor, paz e esperança em nossos corações. Abraço fraterno a todos vocês. Um abraço para essa querida, né, Nani? É. E ela complementa aqui: Amélia Rodrigues é mesmo espetacular quando fala Verdade. em Jesus. E a Isabel Moura também traz Primícias do Reino. Excelente livro que nos traz grandes ensinamentos e belas reflexões. Fica aí a dica para você. A gente colocou no chat o link list que conduz também à livraria
da Ediluz, do Centro Espírita Luz da Verdade, caso você queira adquirir essa obra, vai estar ajudando uma obra social também. Um trabalho lindo que a gente faz no sertão, em Buíque, Pedra de Buíque. Buíque, que está ali fazendo a datilologia. Nani, temos uns minutinhos, 3 minutinhos aqui para a gente encerrar e eu vou deixar com você aí para a sua fala final. Sinara, é uma alegria tão grande a gente estar aqui nesses domingos, não é? Estudando o Evangelho dessa forma, através das obras maravilhosas da benfeitora Amélia Rodrigues. Neste finalzinho, eu gostaria de saudar imensamente, expressar minha gratidão profunda a Divaldo Pereira Franco. Não há como agradecer o esforço que Divaldo fez, trazer para nós esses livros tão especiais. A gente poder mergulhar no Evangelho dessa forma tão poética, através das obras de Amélia Rodrigues. E aí convoco a todos que nos acompanham, todos que de alguma forma entram em contato com esse trabalho que estamos realizando todos os domingos, não é? Essa iniciativa linda da Ediluz, que está sendo abraçada por tantos canais de transmissão, que a gente compreenda essas passagens do Evangelho, como cada uma delas, como um convite de Jesus. Todas as vezes que nós entrarmos em contato com essas páginas, com essas mensagens, estejamos naquele lugar. Jesus, que o mancebo rico esteve, Jesus olhando para nós dizendo, vem e segue-me. Chegou a tua hora. Para todos nós chegou a hora. A hora é essa, esse é o momento. Essa é a nossa oportunidade. O momento presente é a matéria-prima que temos para fazer a nossa evolução, fazer a nossa transformação, iniciarmos nosso projeto de felicidade, como Sinara disse. O passado já passou. Olha, já foi-se embora. Ó. Eu não tenho mais, já se esvaiu. O que eu tenho é agora. E o futuro? Esse, como diz Drummond, nós o criaremos. Nós vamos criar o futuro através das escolhas de hoje. Essa mensagem do Mancebo Rico é uma mensagem sobre escolhas. As boas escolhas nos libertam, nos colocam neste lugar de felicidade que Jesus falava para o jovem, ele não conseguia entender ainda, naquele momento, não é? Também são as nossas escolhas que nos prendem à roda da dor e do sofrimento. Que possamos refletir ao longo da semana essa mensagem, todos nós. Um abraço grande, que Deus abençoe a todos, gratidão a todos que nos acompanharam, gratidão, Kate. Olha, acertei o nome hoje. E eu gostaria, nesses segundinhos, mandar um feliz aniversário para Clarinha, filha de Sinara, que está fazendo 18 anos hoje. Receba um abraço, Clarinha, de todos nós. Você que ajuda também na transmissão desse programa. É verdade. Encheu agora meu coração de emoção, né? Gratidão. Gratidão. Eu digo que quando filhos aniversariam, a mãe também se sente aniversariando, né? Eu agradeço profundamente pela oportunidade que Deus me deu de me educar a partir da educação dos filhos, das filhas. Eu tenho filhas do corpo, filhas biológicas, que gestadas também no coração, e outros filhos do coração. Então, gratidão, cheiro, Clarinha, Deus abençoe, obrigada, Nani. E a gente fica aqui, a gente vai encerrar trazendo um vídeo sobre o trabalho do SOS Preces. Nani, de Genane Mendonça, é coordenadora geral do SOS, do Projeto Escutatória, A gente tem a alegria de fazer parte desse trabalho também, nessa equipe que faz do ouvido o próprio coração.
Então, fiquem com Deus. Até domingo. Gratidão, gratidão, Kate, sua linda. Um cheiro na alma. A gente se encontra no próximo domingo em mais um momento pelos caminhos de Jesus. Muita paz para todos. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700.